contendo, a custo, o peito exausto e aflito, vai carregando as glórias do infinito, entre as chagas e as sombras do Calvário. Longas jornadas, ásperos caminhos, no campo de grilhões, trevas e espinhos, onde semeia o trigo da verdade. Virão, porém, os dias da colheita e os celeiros da luz pura e perfeita no divino país da eternidade. O tempo. André Luiz. Todas as criaturas gozam o tempo, raras aproveitam-no. Corre a oportunidade, espalhando bênçãos. Arrasta-se o homem, estragando as dádivas recebidas. Cada dia é um país, de 24 províncias. Cada hora é uma província, de 60 unidades. O homem, contudo, é o semeador, que não despertou ainda. Distraído cultivador, pergunta, que farei? E o tempo silencioso responde, com ensejos benditos. De servir, ganhando autoridade. De obedecer, conquistando o mundo. De lutar, escalando os céus. O homem, todavia, voluntariamente cego. Roga sempre mais tempo, para zombar a vida, porque se obedece, revolta-se orgulhoso, se sofre, injúria e blasfema, se chamado à conta, lavra reclamações descabidas. Cientistas, fogem da verdadeira ciência. Filósofos, ausentam-se dos próprios ensinos. Religiosos, negam a religião. Administradores, retiram-se da responsabilidade. Médicos, subtraem-se à medicina. Literatos, furtam-se à divina verdade. Estadistas, centralizam a dominação. Servidores do povo, buscam interesses privados. Lavradores, abandonam a terra. Trabalhadores, escapam do serviço. Gozadores temporários, entronizam ilusões. Ao invés de suar no trabalho, apanham borboletas da fantasia, desfrutam a existência, assassinando em si próprios. Possuem os bens da terra, acabando possuídos. Reclamam liberdade, submetendo-se à escravidão. Mas chega, um dia, porque há sempre um dia mais claro que os outros, em que a morte surge, reclamando trapos velhos. O tempo recolhe, então, apressado, as oportunidades que pareciam sem fim. E o homem reconhece, tardiamente preocupado, que a eternidade infinita pede contas do minuto. A divina lição. Casemiro Cunha. Quando o grande processado ouviu a condenação, o povo esperava, aflito, os gestos de reação. Não se dizia emissário da majestade de Deus? Porque dobrasse humilhado a tricas de fariseus. Não se afirmava o Senhor? Não era o divino mestre? Porque curvar-se a injustiça no campo da dor terrestre. Fala-se que Jesus era o caminho, a verdade, a vida vitoriosa no seio da divindade. Entretanto, pobre e humilde, em face da multidão, era ele tido à conta de feiticeiro e ladrão. Vencido e dilacerado, o sangue empapar-lhe a fronte, contemplava, angustiado, a fimbre azul do horizonte. O povo, porém, não via nem milagres, nem sinais. Onde o socorro divino das hostes celestiais. Martírios e bofetadas, e o mestre não reagia, suportando a cruz pesada na túnica da ironia. Que fazia o condenado? Porque não pedia dos seus incêndios, misérias, pragas, flagelações, escarcéus. Onde os carros poderosos de Jesus de Nazaré? Onde há armas e soldados pela paz da nova fé? O justo, porém, na cruz, ouvindo perguntas mil, viu que a turba ainda era frágil, ignorante e infantil. E o mestre, fitando os céus, deu a divina lição do amor que redime a vida no silêncio e no perdão. Ouve, irmão de minha alma. João de Deus. Seja o bem o roteiro aberto em luz que te eleve ao domínio superior, onde a mensagem fulgura do amor cante a bondade eterna de Jesus. Fraternidade é a bênção do Senhor, que dá pão ao faminto e veste aos nus, mão generosa e amiga que conduz remédio santo que alivia a dor. Não des pedra por pedra, mal por mal. Amor é a lei profunda do coração, que ampara a terra e acende a luz no além. Se te envolvem as sombras da aflição, se procuras a paz do coração, ouve, irmão de minha alma, faze o bem. A graça do Senhor. Emanuel. A minha graça te basta. Coríntios, 12:9. Com a graça do Senhor, a cruz salva, o sacrifício enaltece, a injúria santifica,
A perseguição beneficia, a tempestade fortalece, a dor redime, o trabalho aperfeiçoa, a luta aprimora, o anátema estimula, o dever nobilita, o serviço dignifica, a calúnia engrandece, a solidão reconforta, o obstáculo ensina, adversário ajuda, a dificuldade valoriza, o desgosto restaura, a pedrada edifica, o espinho corrige, a humildade eleva, a cicatriz colabora, a ironia constrói, a incompreensão instrui, o pranto limpa, o suor melhora, o desencanto esclarece, a pobreza entesoura, a enfermidade auxilia, a morte liberta. Apóstrofo. É razoável que muitos homens estejam à procura de dádivas transitórias do mundo, mas que o cristão não ouvide mais sublime dom da vida, a graça ao Senhor, base da felicidade real do discípulo fiel, onde quer que se encontre. A árvore útil. Emmanuel. Vão e voltam viajores. Sucedem-se os dias ininterruptos. A árvore útil permanece, à margem do caminho, atendendo, generosamente, aos que passam. Mergulhando as raízes na terra, protege a fonte próxima, alentando os seres inferiores, que se arrastam no solo. Recolhendo o orvalho celeste, na fronde alta, atende aos pássaros felizes que cortam os céus. Costuma descansar em seus braços a serpente venenosa. Na folhagem, as aves pacíficas tecem o ninho. A andorinha errante exausta ganha força nova em seus galhos, enquanto o filhote mirrado ensaia o primeiro voo. O viandante repousa à sua sombra. O botânico submete a estudos demorados e experiências laboriosas. A agricultura possa-se-lhe das sementes. Pede o doente a substância medicamentosa. O faminto exige-lhe frutos. Os jovens arrebatam-lhe as flores. O podador reclama-lhe o fogo de inverno. Não raro, seus ramos são conduzidos às câmaras mortuárias, onde chovem as lágrimas de dor ou aos adornos de praças festivas, onde vibram gargalhadas de ironia da multidão. Em seu tronco respeitável, muitos servos do campo experimentam o gume afiado da foice ao deixar o rebolo. Na ausência do homem, os animais grosseiros buscam-lhe os benefícios. A lesma percorre-lhe os galhos, o lobo goza-lhe o refúgio. Seu trabalho, porém, não se circunscreve ao plano visível. Movimentando todas as suas possibilidades, o vegetal precioso esforça-se e respira, para que as criaturas respirem melhor, em atmosfera mais pura. O mordomo da terra, no entanto, quase nunca vê o serviço integral, não lhe conhece os sacrifícios silenciosos e jamais relaciona a totalidade das dádivas recebidas. Raramente, dá-lhes um punhado de adubo e nunca se informa, respeita a invasão dos vermes para defendê-la, convenientemente. Conhecendo-lhe apenas o concurso econômico, ameaça com machado destruidor, se a colheita dos benefícios tangíveis oferece expressão menos abundante. A árvore generosa, porém, continua produzindo e alimentando, servindo e espalhando o bem, nada esperando dos homens, mas confiando na garantia eterna de Deus. Médiuns dedicados a Jesus, fixe a árvore útil como símbolo de vossas vidas. Dilacerados e perseguidos, incompreendidos e humilhados, alimentando vermes e pássaros, auxiliando viajores felizes e infelizes, continuai em vosso ministério sublime de amor não obstante a indiferença do ingrato e o escárnio da foice, convencidos de que enquanto o machado do mundo vos ameaça, sustenta-vos na batalha do bem, o invisível manancial da providência divina. A manjedoura. Emmanuel. As comemorações do Natal conduzem-nos o entendimento à eterna lição de humildade de Jesus, no momento preciso em que a sua mensagem de amor felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir, ainda, o sabor de atualidade dos seus divinos ensinamentos. A manjedoura foi o caminho. A exemplificação era a verdade. O Calvário constituía a vida. Sem o caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. É por isso que, emaranhados no cipoal da ambição menos digna, os povos modernos, perdendo o roteiro da simplicidade cristã, desgarra-se da estrada que os conduziria à evolução definitiva, com o Evangelho do Senhor. Sem ele, que constitui o transunto de todas as ciências espirituais, perderam-se as criaturas humanas, nos desfiladeiros escabrosos da impiedade. Debaúde, invoca-se o prestígio das religiões numerosas,
que se afastaram da religião única, que é a verdade ou exemplificação com o Cristo. Com as doutrinas da Índia, mesmo no seio de suas filosofias mais avançadas, vemos os parias miseráveis morrendo de fome, à porta suntuosa dos pagodes de ouro das castas privilegiadas. Com o budismo e com o sintoísmo, temos o Japão e a China mergulhados num oceano de metralha e de sangue. Com o Alcorão e com o judaísmo, temos as nefandas disputas da Palestina. Com o catolicismo, que mais de perto deveria representar o pensamento evangélico, na civilização ocidental, vemos basílicas suntuosas e frias, onde já se extinguiram quase todas as luzes da fé. Aí dentro, com os requintes da ciência sem consciência e do raciocínio sem coração, assistimos às guerras absurdas da conquista pela força, identificamos o veneno das doutrinas extremistas e perversoras, verificamos a onda pesada de sangue fratricida, nas revoluções injustificáveis, e anotamos a reviviscência das perseguições inquisitórias da Idade Média, com as mais sombrias perspectivas de destruição. Um sopro de morte atira ao mundo atual supremo cartel de desafio. Não obstante o progresso material, sente a alma humana em que sinistros vaticínios lhe pesam sobre a fronte. É que a tempestade de amargura na dolorosa transição do momento significa que o homem se mantém muito distante da verdade da vida. As lembranças do Natal, porém, na sua simplicidade, indicam à terra o caminho da manjedoura. Sem ele, os povos do mundo não alcançarão as fontes regeneradoras da fraternidade e da paz. Sem ele, tudo serão perturbação e sofrimento nas almas, presas no turbilhão das trevas angustiosas, porque essa estrada providencial para os corações humanos é ainda o caminho esquecido da humildade. A procura da fé. Emmanuel. Enquanto dolorosos fenômenos políticos e sociais afligem os povos do mundo, a alma humana procura ansiosamente a fé. Angustiado, desiludido, o homem do século vertiginoso, busca a solução do mistério do destino e do seu ponto de interrogação invertido. Ele sabe que as civilizações vieram e passaram, que as guerras se sucederam às promessas de paz, que numerosos códigos surgiram e desapareceram, que as afirmações científicas e filosóficas não são as mesmas do passado próximo. Onde a estabilidade? Na dominação política. Não desconhece que Alexandre e Napoleão brilharam, como pirilampos, através de algumas noites. Na cultura intelectual, pura e simplesmente, a inteligência desvirtuada fortalece os monstros bélicos. No império dos sentidos, as emoções transitórias não resolvem o problema fundamental da vida. Na satisfação egoística dos interesses individuais, é possível que a morte física se verifique para cada lutador terrestre em um minuto inesperado. Aflito, o transviado do país divino recorre às religiões antigas, mas o culto externo, aparatoso e convencional, dificulta a visão da consciência. Por isto que o Espiritismo, em sua feição de cristianismo restaurado, provoca os interesses de todos os trabalhadores do pensamento, sequiosos de libertação espiritual. Acorrem todos aos seus estudos, experiências e benefícios. Urge compreender, todavia, que não se arrebata a luz divina, através dos aparelhos materiais, com que se observam os médiuns humanos, nem se olha o trigo eterno da verdade, a força de interrogatórios e imposições. A aquisição de qualquer utilidade terrestre exige pagamento ou compromisso. A obtenção da fé reclama, por sua vez, determinados valores da natureza espiritual. Buscar-lhe o valor positivo, exibindo um coração carregado de forças negativas das convenções terrestres é o mesmo que reclamar a água cristalina da fonte, trazendo um cântaro cheio de vinagre e detritos. Não vale experimentar sem entendimento, responsabilidade, sinceridade e consciência. A fé, ciosa de suas dádivas, não se interessa pelos insensatos, já de si mesmos recomendados à piedade do bem. É por este motivo que espiritismo sem edificação do homem interior é simples fenômeno e de fenômenos estão repletos todos os recantos da vida. Por isto que a procura da fé, sem a reforma íntima dos interessados, em Jesus Cristo, costuma representar mera aventura da vaidade humana, impermeável revelação superior, nas densas trevas dos abismos do eu. A oportunidade. Emmanuel. E todas as direções do planeta,
observamos o homem do mundo perseguindo as oportunidades. De modo geral, todavia, as criaturas humanas não procuram senão a oportunidade de uma situação de evidência transitória na Terra. Encontram-se apressados os que buscam as grandes ocasiões do dinheiro, dos títulos convencionais, das situações de destaque, dos desejos satisfeitos, sob o ponto de vista planetário. Os homens, identificados no mesmo ideal mundano, abraçam-se, na comunhão de interesse, nesses encontros fortuitos. Os demais saúdam-se ligeiramente, em atitude suspeitosa, temendo alheia intromissão nos seus inferiores desígnios. Essa, a estrada comum da vida sobre a terra. E os que passam contemplando o céu ou meditando na sabedoria da inteligência suprema que lhes facultou as belezas e utilidades do caminho, para os seus semelhantes inquietos não serão de seu tempo. O homem vulgar, todavia, ainda não se capacitou de que essa corrida apressada não é mais que uma oportunidade para morrer. Morrer, segundo a carne e segundo o espírito também, porque as realizações materiais, quando não acompanhadas de finalidade edificante, no plano definitivo da alma, podem conduzir aos débitos mais escabrosos, em séculos de regeneração pungente e amarga. Nessa movimentação desordenada das criaturas, muitas vezes, faz-se mister lançar mão de sagrados patrimônios da consciência, sufocam-se as tendências mais nobres, espezinham-se os melhores sentimentos. Faltam a esses lutadores inquietos os valores legítimos da iluminação interior e é por isso que, frequentemente, vemos o político elevar-se para atender à maquinaria da destruição, formar-se o sacerdote para a defesa de vãos interesses, eleger-se o jurista para desviar o direito ou preparar-se o médico para confundir o problema da saúde. Quase todas as criaturas marcham ansiosas, na valorização da oportunidade falsa, e chegam esgotadas ao término da luta, esbarrando na realidade da morte, desprevenidas e infelizes. É que o homem ainda não quis compreender que a maior oportunidade não poderia sair da indigência de nossas mãos. Somos espíritos imperfeitos e não poderíamos criar a oportunidade perfeita para a felicidade real. Só a sabedoria e a magnanimidade de Deus podem conceder às nossas almas esse ensejo divino. E essa oportunidade sagrada é a da vida. O berço mais pobre e o corpo mais deformado constituem essa concessão da infinita misericórdia. Representam a porta consoladora, por onde o espírito humano regressa à valorosa oficina de trabalhos que é a terra. E somente quando a criatura sabe apreciar a extensão desse ensejo, lendo a cartilha do esforço próprio, nas sendas mais penosas da regeneração ou do aprendizado, terá descoberto a sua oportunidade definitiva de glorificação e paz, porquanto, não mais estará edificando sobre a areia das convenções do mundo, das pretensões científicas ou das galerias do falso conhecimento, mas sim, na base imortal do sentimento e da justa razão. Dentro dessas observações, devemos considerar que a mais elevada oportunidade de um homem é a sua própria existência e a vantagem real dessa bênção reside na iluminação definitiva do espírito. O mestre é Jesus. A escola é a terra. O bem é o trabalho que aperfeiçoa. O adversário é tudo que afaste a energia do serviço real com o Cristo. Em vista dessas verdades, que o discípulo ponha mãos à obra de sua purificação e ninguém espere um céu que não edificou em si mesmo. Comungar com Deus. Emmanuel. A fidelidade a Deus e a comunhão com o seu amor são virtudes que se completam, mas que se singularizam, no quadro de suas legítimas expressões. Bob foi fiel a Deus quando afirmou no torvelinho do sofrimento, ainda que me mate nele confiarei. Jesus comungou de modo perfeito com o amor divino quando assentou, eu e meu Pai somos um. A fidelidade precede a comunhão verdadeira com a fonte de toda a sabedoria e a misericórdia. As lutas do mundo representam a sagrada oportunidade do homem para que seja perfeitamente fiel ao Criador. Aos que se mostram leais no pouco é concedido muito das grandes tarefas. O Pai reparte os talentos preciosos de sua dedicação com todas as criaturas. Fidelidade, pois, é compreensão do dever. Comunhão com Deus é aquisição de direitos sagrados. Não há direitos sem deveres. Não há comunhão sem fidelidade. Eis a razão pela qual, para que o homem se integre na recepção da herança divina, não pode dispensar as certidões de trabalho próprio. Antes de tudo,
É imprescindível que o discípulo saiba organizar os seus esforços, operando no caminho do aperfeiçoamento individual, para a aquisição dos bens eternos. Existiram muitos homens de vida interior iluminada, que puderam ser mais ou menos fiéis, todavia, só Jesus pôde apresentar ao mundo o estado de perfeita comunhão com o Pai que está nos cajus. O Mestre veio trazer-nos a imensa oportunidade de compreender e edificar. E se nós confiamos em Jesus é porque, apesar de todas as nossas quedas, nas existências sucessivas, o Cristo espera dos homens e confia em seu porvir. Sua exemplificação, em todas as circunstâncias, foi a do Filho de Deus, na posse de todos os direitos divinos. Justo reconhecer que essa conquista representou a sagrada resultante de sua fidelidade real. Cristo se nos apresentou no mundo, em toda a resplendência de sua glória espiritual para que aprendêssemos com ele a comungar com o Pai. Sua palavra é a do convite ao banquete de luz eterna e de amor imortal. Eis porque, em nosso próprio benefício, conviria sermos perfeitamente fiéis a Deus, desde hoje. Adágios. Casimiro Cunha. Não compliques teu caminho. Simplicidade é um dever. Por mais alto voe a garça descerá para comer. Estima a frugalidade. Depois de ruído e festa, há sempre dor de cabeça, coceira e calor na testa. Tens filhos para educar? Não te apaixones, de leve. Recorda que para o corvo o filho é de arminho e neve. Se sofres perseguições, que o perdão te guarde a vida. Onde falta o amor de Cristo sobra a queixa descabida. O diabo tenta o servo que leva o trabalho a cabo. Mas o homem preguiçoso é o tentador do diabo. No cruzeiro do Sovina de sentimentos escravos, tem o demônio ao dispor, 99 centavos. Na tempestade, na luta, na ameaça, no atoleiro, é que encontramos de fato, o pulso do cavalheiro. Preguiça é como a ferrugem que ataca a bigorna e malho, consome com mais presteza que os atritos do trabalho. Na jornada para Deus, quem possui casa é moinho precisa muito cuidado para andar em bom caminho. A alegria que não passa e que não fere a ninguém, nasce forte, rica e pura naquele que faz o bem. Cristianismo restaurado. Emmanuel. Espiritismo religioso. Sim. Somente o cristianismo restaurado pode salvar o mundo que se perde. Respeitamos a ciência honesta, entretanto, desaprovamos o cientificismo pretensioso que intenta converter consciências livres em cobaias humanas. Admiramos a filosofia digna desse nome, todavia, desestimamos os sofismas e as dissensões infindáveis, a detrimento da obra construtiva do sentimento. Claro que o mundo permanece repleto de enigmas surpreendentes, desde o primeiro instante de aglutinação atômica no mecanismo planetário. A Terra, porém, é uma escola e ainda chegamos, na condição de desencanados, a ser enciclopédias individuais. Nem podemos subtrair a lição aos estudantes da vida, invertendo as leis justas que regem as forças evolutivas. Se a verdade tem o seu preço em esforço próprio daquele que a investiga, é razoável que cada aprendiz caminhe com os próprios pés, ouça com os ouvidos que lhe pertencem e veja com os olhos que possui. Jesus não permite que os mortos se levantem dos túmulos para fomentar as discórdias regionais ou incentivar as rixas domésticas. Não concedeu o Senhor aos discípulos a luz divina do Pentecostes para que estabelecessem novas dissensões entre romanos e gregos, publicanos e fariseus, mas simplesmente para que anunciassem o reino de Deus, conclamando às criaturas a sua justiça. Essa, ainda, a nossa função, regressando aos ambientes de estudos evangélicos, dos caminhos que a morte nos revelou aos corações. Nossa missão é essencialmente religiosa, na restauração da fé viva e na revivência das tradições simples dos tempos apostólicos. Compreendemos a sede e a angústia dos homens menos esclarecidos, interpelando os planos invisíveis para satisfazer impulsos primários de suas indagações, mas temos de dosar as lições como quem sabe o objetivo a atingir. Continuemos, pois, em nosso esforço reconstrutivo da fé, porquanto no mundo atormentado pela fome de cobiça, flagelado pela guerra e ferido por misérias de toda sorte, não seria justo agravar as desordens do pensamento, com ignorância deliberada dos imperativos da tolerância. O campo oferece um momento próprio à semeadura e a semente possui o seu dia de germinação, como a árvore que atingirá a época adequada de frutificação.
Tenhamos paciência e prossigamos em nosso trabalho pacífico. Não temos a presunção de expedir o atestado de óbito das escolas religiosas existentes na atualidade do mundo, nem desejamos estabelecer a luta dogmática e sectarista entre as várias correntes cristãs, tão divididas entre si. Nosso objetivo é diferente. Desejamos tão só reavivar a crença pura, a fim de que o homem, na qualidade de herdeiro divino, possa entrar na glória espiritual da compreensão de Jesus Cristo, inaugurando novos caminhos à evolução do pensamento religioso. Que Jesus, pois, nos inspire a ação e nos fortaleça. Demonstrai vossa fé com os atos de vossa vida. O mundo está cheio de palavras, pregações e polêmicas. Muitos ensinam, poucos aprendem. Quase todos mandam. Raríssimos obedecem. Cede, portanto, os sermões vivos e silenciosos da fé nova e continuemos a cooperar pela restauração do cristianismo puro, no setor religioso que o Divino Mestre nos confiou, porque, em verdade, observando a destruição e o morticínio, as trevas e as perturbações que atormentam o mundo, somos forçados a reconhecer que sem a fé não podereis sair dessa imensa noite de Jesus. Sentido e aplicado, não haverá concórdia entre as nações e sem que vos obscureça o entendimento, sem o Evangelho sentido e aplicado, não haverá concórdia e sem Deus estaremos perdidos. Além da morte. Anteiro de quintal. Além da morte, além da sepultura, onde a ciência encontra a paz do nada, começa a luminosa e longa estrada que reconduz à vida eterna e pura. Na carne é o pesadelo, a noite escura, a fantasia a luz abandonada. Na alma liberta santa madrugada na alegria de nova semeadura. Ó viajores, no inverno dos caminhos, aves cansadas dos terrestres ninhos, vencei as dores para bendizê-las. Aguardai a divina primavera, que outra vida mais alta vos espera entre as rotas sublimes das estrelas. Evangelização. Emmanuel. Todos os estudiosos que solicitam de amigos do além um roteiro de orientação não devem esquecer o Evangelho de Jesus, roteiro das almas em que cada coração deve beber o divino ensinamento para a marcha evolutiva. Habitualmente, invoca-se a velhice de sua letra e a repetição de seus enunciados. O espírito do Evangelho de Cristo, porém, é sempre a luz da vida. Determinados companheiros buscam justificar o cansaço das fórmulas, alegando que em espiritismo, temos obras definitivas da revelação, com sabor de novidade preciosa, em matéria de esclarecimento geral e esforço educativo. O Evangelho, todavia, é como um sol de espiritualidade. Todas essas obras notáveis dos missionários humanos, na sua tarefa de interpretação, funcionam como telescópios, aclarando-lhe a grandeza. O que a sua luz se dirige à atmosfera interior da criatura, intensificando-se no clima da boa vontade e do amor, da sinceridade e da singeleza. A missão do Espiritismo é do Consolador, que permanecerá entre os homens de sentimento e de razão equilibrados, impulsionando a mentalidade do mundo para uma esfera superior. Vindo em socorro da personalidade espiritual que sofre, nos tempos modernos, as penosas desarmonias do homem físico do planeta, estabelece o Consolador a renovação dos valores mais íntimos da criatura e não poderá executar a sua tarefa sagrada, na hipótese de seus trabalhadores abandonarem o esforço próprio, no sentido de operar-se o reajustamento das energias morais de cada indivíduo. A capacidade intelectual do homem é restrita ao seu aparelhamento sensorial, todavia, a iluminação de seu mundo intuitivo conduzi-lo aos mais elevados planos de inspiração, onde a inteligência se prepara, em face das generosas realizações que lhe compete atingir no imenso futuro espiritual. A grande necessidade, ainda e sempre, é a da evangelização íntima, para que todos os operários da causa da verdade e da luz conheçam o caminho de suas atividades regeneradoras, aprendendo que toda a obra coletiva de fraternidade, na redenção humana, não se efetua sem a cooperação legítima, cuja base é um esclarecimento sincero, mas também é a abnegação, em que o discípulo sabe ceder, tolerar e amparar, no momento oportuno. Para a generalidade dessa orientação moral faz-se indispensável que todos os centros de estudo doutrinário sejam iluminados pelo espiritismo evangélico, a fim de que a mentalidade geral se aplique à luta da edificação própria,
sem fetichismos e sem o apoio temporal de forças exteriores, mesmo porque se Jesus convocou ao seu coração magnânimo todos os que choram com o vinde a mim, vós os que sofreis, também asseverou tornai a vossa cruz e segui-me, esclarecendo a necessidade de experiências edificantes no círculo individual. Resumindo, somos compelidos a concluir que, em espiritismo, não basta crer. O preciso renovar-se. Não basta apreender as filosofias e as ciências do mundo, mas sentir e aplicar com o Cristo. Avante, irmãos. Casimiro Cunha. Amigos, enquanto o mundo se despedaça no mal, procuremos no Evangelho a luz espiritual. Façamos do Espiritismo com Jesus no coração a bússola da verdade em nossa religião. Há tropeços no caminho, perseguições, morte, cruz. Em meio da tempestade, guardai a paz de Jesus. Pela ofensa, pelo espinho, jamais odieis ninguém, que em nossa doutrina amada resplandeça o sol do bem. Em toda a luta na terra, lembrai-vos, amigos meus, que sois servos do Evangelho, em nome do amor de Deus. Macrocosmos versus microcosmos. André Luiz. No macrocosmo, a casa planetária onde envolvem homens terrestres é um simples departamento do nosso sistema solar que, por sua vez, é modesto conjunto da vida no rio de sóis da Via Láctea. A esfera da crosta, em cálculo aproximado, dista 150 milhões de quilômetros da sede luminosa do sistema, distância essa que é percorrida pela luz em 8 minutos e 15 segundos, média de 300 mil quilômetros por segundo. E o homem encarnado tomasse um comboio expresso, e a velocidade de 100 km por hora em viagem, estações de parada, iria da crosta sede do sistema, aproximadamente em 170 anos, e atingiria a Lua, satélite próximo, em 166 dias. Se quisesse visitar os mundos vizinhos mais conhecidos, dependentes do mesmo Sol que lhes dá a vida física, utilizando o mesmo veículo, gastaria 50 anos para chegar a Vênus, 76 para atingir Marte, 110 para alcançar Mercúrio, 740 para ir a Júpiter, 1470 para pisar em Saturno, 3160 para ganhar a crosta de Urano e 5055 anos para alcançar a superfície de Netuno. O nosso Sol é 1.300.000 vezes maior que a Terra, mas comparado a outros sóis de sistemas planetários, é astro humilde na brilhante comunidade cósmica. Sirius é 12 vezes maior que ele, Capela 5.800 vezes maior. No diâmetro de Arcturus caberia milhares de sóis iguais ao nosso. Somente em Canopus poderiam aglomerar-se 8.760. Estes são dados estatísticos suscetíveis de verificação pelo olho humano, pálida visão da alma, encarnada nas leis organogenésicas da estrutura celular, sem nos referirmos diretamente às esferas múltiplas, situadas em diferentes planos vibratórios, a expressarem-se em mundos maravilhosos, acessíveis à observação terrestre, cidades divinas, ilhas bonançosas de aprendizado e repouso, lares de afeto e encantamento, círculos de trabalho, zonas retificadoras e campos evolutivos nos domínios eternos do espírito. No microcosmo, a casa orgânica, onde habita a alma humana em estágio passageiro de aprendizado e elevação, é formada por trilhões de células, obedecendo a diferentes imposições, alimentando-se em parte, de carboidratados e proteínas e quase que exclusivamente de princípios atmosféricos e de raios luminosos e invisíveis. Esse corpo é senhor de uma cabeça para as instalações mentais, sustentada por uma coluna de 33 vértebras, representada pelo esqueleto, que revela 4 formas diversas de articulações, no ombro, onde os ossos se movem para todos os lados, nas vértebras, em que se movimentam apenas em 2 sentidos, nos dedos onde agem numa direção única e nos cotovelos, nos quais se movimentam em torno do seu eixo, à maneira de chave. A habitação carnal da alma caracteriza-se por 3 andares distintos, o crânio, o tórax e o abdômen. Para edificá-la tecnicamente, constaria a construção de 33 elementos básicos, com 150 articulações e 1000 ligamentos diversos. A fim de mover os múltiplos serviços celulares, a casa orgânica precisa de um motor eletrônico, que é o coração, vigorosa maquinaria, colocada entre grandes artérias, habilitada a suportar a pressão de 20 atmosferas.
A casa é mantida, em sua expressão física, pela corrente sanguínea, efetuada em dois percursos, coração-cérebro e coração-pé-coração, gastando-se 8 e 18 segundos, respectivamente, em cada um dos percursos referidos. O organismo, vivendo em altitude média de 240 metros terá, aproximadamente, 5 milhões de glóbulos vermelhos, em 1 milímetro cúbico de sangue. A moradia da alma precisa dos pulmões para a constante regeneração das células sanguíneas, ligados ao oxigênio atmosférico por um tubo de cerca de 15 centímetros, constituído pela cavidade nasal, sendo que a máquina física respira 20 mil litros de ar, diariamente, para sustentar a produção e a alimentação do sangue nos processos nutritivos. Possui o corpo um aparelho digestivo, maravilhoso pela sua complexidade e sabedoria. Como fontes produtoras de substâncias químicas variadas e indispensáveis, a casa orgânica possui grande número de glândulas especializadas, a maior delas é o fígado, extraordinário aparelho elétrico da maquinaria física, que se compõe de 1 milhão de cones de 1 milímetro de comprimento. Nos processos mentais de variada espécie, a moradia física dispõe de um telégrafo especial que é o sistema nervoso, a mais perfeita rede de comunicações, em toda a superfície planetária da Terra, e, para todos os serviços técnicos de governo, distribuição, troca, controle e procriação conta o aparelho fisiológico com glândulas autônomas e especializadas, salientando-se que toda a casa orgânica do espírito reencarnado está revestida no agasalho da pele, da qual cada centímetro quadrado é verdadeira maravilha de construção, no campo vital. Nesse universo microscópio, expresso na organização fisiológica, existem mundos de bacilos, prodigiosas cidades celulares círculos educativos de seres infinitesimais, centros de preparação e evolução de infusórios, subordinados à direção do homem, filho inteligente de Deus. Neste pequenino agrupamento de dados informativos, apresentamos pálida síntese de vastos conhecimentos que a ciência humana já conseguiu catalogar, entretanto, quase sempre cega para a luz divina, se lhe pedirmos a legítima solução dos problemas referentes ao destino humano. A ciência terrestre, com sorriso irônico, nos responderá que a existência de Deus e a imortalidade da alma são apenas duas hipóteses universais. No presente trabalho existem afirmativas suscetíveis de maiores verificações e observações ao quadro de conclusões provisórias da ciência oficial, considerando-se a impossibilidade de particularizados apontamentos técnicos. Nota do autor espiritual. Brilhe vossa luz. João de Deus. No serviço de paz do amor cristão, brilhe na terra em sombra a vossa luz. Seja o eterno Evangelho de Jesus o roteiro de vosso coração. Não vos perturbe o campo de aflição a que o mundo das trevas se conduz. Sede fiéis. Tomai vossa cruz seguindo o Mestre para a redenção. Vivei o ministério salvador da vontade divina do Senhor na batalha incessante contra o mal. Ao salário da vida, fazei jus. Onde estiverdes, brilhe a vossa luz para a glória do Espírito imortal. Mensagem. Veneranda. Bem-aventurados os que removem espinheiros, os que adubam terrenos ásperos, os que lavram o campo alegremente e semeiam nas leiras férteis partindo para a frente, entregando os resultados ao Senhor da vinha. Bem-aventurados os que se alimentam com o pão do espírito de serviço. Bem-aventurados os que edificam as sendas do próximo, sem que o próximo lhes conheça a generosidade. Inflamemo-nos, ainda e sempre, no ideal de servir com o Senhor. De muito pouca utilidade seria nossa adoração a Jesus, se não a convertêssemos em atividade laboriosa e fecunda, em benefício de nossos irmãos. Em todos os lugares, muitos ensinam com as palavras, entretanto, raros atendem ao Espírito Eterno. Nos mais variados caminhos, a fome de esperança invade as almas sem rumo. E as nossas experiências seculares representam dias de marcha na divina jornada para Deus. A todo instante, viajores incautos reclamam roteiros. Suplicam socorro os famintos. Os sedentos, os imprudentes que gastaram sem propósito edificante os patrimônios sagrados. De quando em quando, surgem aqueles que lhes podem atender às rogativas,
mas os donos transitórios do pão humano e os senhores dos roteiros intelectuais cobram a colaboração a dobrados preços de ouro. E, na maioria das vezes, a miragem surpreende os viajantes infelizes. Disfarçam-se misérias, dores e aflições, na convenção de mentirosos trajes. É necessário que apareçam os semeadores do bem e os samaritanos da fraternidade corajosos no sacrifício pelo desacordo com o mundo inferior e habilitados à cruz da redenção, suportando, com valor, o peso das responsabilidades tremendas, embora sintam, em torno, a crítica mordente e a ironia venenosa. Compreendemos, portanto, a tarefa dos que se propõem às verdades divinas. Percorrendo os mesmos caminhos do Mestre, conhecerão imensas lutas, incompreensões ásperas e paisagens dolorosas. Todavia, o que repartem pela cooperação ser-lhes-á restituído em bênçãos, o que fornecem pelo conforto e esperança, receberão em energias, o que espalham pela fé ser-lhes-á devolvido em verdadeira e leal dedicação dos mensageiros da divindade. Nos círculos mais baixos, trabalhos sacrificais e testemunhos angustiosos, mas, na esfera superior, realizações e forças novas, entre os homens ignorantes, espinhos pedradas, entre os espíritos esclarecidos, a fé, a sabedoria e a experiência, nas ansiedades terrestres, desilusões e renovações, mas, na realidade celeste, edificação e eternidade. Somos a corrente de trabalhadores daquele que, até hoje, nos ensina constantemente a servir. Necessitamos, nós outros, de ruídos e palavras. Ele, porém, nos ajuda em silêncio. Sofremos e lutamos. Fé aperfeiçoa sempre. Por vezes a perturbação nos assedia o espírito. Ele, porém, é a paz e a harmonia invioláveis. Irmãos nossos muito amados, Jesus é o nosso orientador supremo. Felizes de vós, toda vez que banhardes o coração nas águas cristalinas do Evangelho da Redenção. Edificantes ser-vos-á a experiência humana, proveitosas ser-vos-ão as lutas, santificadoras as alegrias, abençoadas as dores, sublimes as renunciações, bem-fazer-já-mão do tempo doce ser-vos-á o despertar. Unimo-nos, pois, unítorno do Senhor e, cumprindo-lhe a divina vontade, louvemos o seu nome para sempre. Como conhecer os espíritas? Emmanuel. Sendo o espiritismo, antes de tudo, uma filosofia religiosa, como conhecer os verdadeiros espíritas? É justamente dentro da sua bandeira imortalista, demonstrando ao homem que a sua vida não está circunscrita à existência fragmentária da Terra, que o espiritismo oferece à humanidade o que possui de mais sublime e mais puro, em sua feição filosófica e doutrinária. As suas próprias expressões fenomênicas não objetivam outro desiderato que não fosse esse de espalhar as sementes benditas da crença e da esperança. Refundindo os vossos antigos conhecimentos, com respeito aos problemas profundos da vida e do ser, descerra um panorama infinitamente maravilhoso à vossa visão espiritual, integrando-vos no amor ao dever, em suas expressões mais sagradas, compelindo-vos ao progresso moral para a redenção futura. As atividades do homem, portanto, são reformadas ao sopro de suas lições divinas, renovando-se os caracteres, enobrecendo-se as ações dos indivíduos, quando a consciência, de fato, lhe apreende a sublimidade do ensinamento. Somente poderemos conhecer os espiritistas pela transformação benéfica que procuram impor a si mesmos, em contacto com as lições do alto que lhes são incessantemente ministradas. Os entendedores legítimos da doutrina não são aqueles que se apaixonam nos círculos esterilizadores das palavras da polêmica, mas justamente os que se saturam da tolerância e da serenidade evangélicas, cooperando com o seu esforço para que as leis fraternas da caridade cristã sejam devidamente compreendidas e postas em prática. Estes últimos, considerados aqueles de boa vontade aos quais se refere o Evangelho em suas lições divinas, ignoram-se há dogmas e princípios religiosos separando os espíritos da terra. Todos os homens são seus irmãos, necessitados de sua amizade e de seu carinho. E, fechando os olhos para os erros alheios, fazem da existência terrena um apostolado sublime de humildade, caridade e perdão. O Espiritismo e a contribuição científica. Emmanuel. O Espiritismo dispensa a contribuição científica. O Espiritismo não pode prescindir de suas características científicas,
analisando todos os fenômenos da sua esfera de influenciação, dentro da razão e da lógica das coisas. Todavia, faz-se necessário conhecer até onde poderemos criar com semelhantes contribuições, porquanto, trazendo o homem percepções sobremaneira restritas, há um domínio de conhecimento superior que se conserva fechado à sua perquisição. Portanto, cremos que é preciso estabelecer um critério entre ciência e sabedoria. Jesus nunca se afirmou como sendo a ciência, mas sim como verdade salvadora do mundo. O que a primeira se constitui de uma série de conhecimentos instáveis, porque humanos, caracterizando-os pelas suas contínuas transformações. As verdades da sabedoria, ao contrário, não repousam na base fictícia dos sentidos e sim na luz infinita, que promana do espírito, em suas manifestações de inteligência e de sentimentos superiores. Necessitando, pois, da cooperação da ciência, o corpo doutrinal do espiritismo tende a repousar na revelação divina da fé, na filosofia imortalista, na sabedoria espiritual, enfim, único elemento apto a fornecer às coletividades a pedra basilar do progresso e da regeneração, há tanto tempo esperada. Consideramos, desse modo, que o espiritualismo, antes das ciências humanas, em si, que apenas lhe podem servir de colaboradoras, deverá trabalhar no plano superior da espiritualidade, elevando os caracteres, enobrecendo os sentimentos e iluminando os corações. Jesus. André Luiz. Divino Senhor, fez-se humilde servo da humanidade. Pastor Supremo, nasceu na manjedoura singela. Ungido da providência, preferiu chegar ao planeta, no espesso manto da noite, para que o mundo lhe não visse a corte celestial. Orientador nas esferas resplandecentes, rejubilou-se na casinha rústica de Nazaré. Construtor do orbe terrestre, manejou serrotes anônimos de uma carpintaria desconhecida. Prometido dos profetas, escolheu a simplicidade para instituir o reino de Deus. Enviado às nações, preferiu conversar com os doutores na condição de criança. Luzeiro das almas, consagrou longos anos à preparação e à meditação, a fim de ensinar às criaturas o caminho da redenção. Verbo sagrado do princípio, submeteu-se à limitação da palavra humana para iluminar o mundo. Sábio dos sábios, valeu-se de pescadores pobres e simples para transmitir aos homens a divina mensagem. Mestre dos mestres, utilizou-se da cátedra da natureza, entre árvores acolhedoras e barcos rudes, disseminando as primeiras lições do Evangelho renovador. Majestade celeste, conviveu com infelizes e desalentados da sorte. Príncipe do bem, não desdenhou as vítimas do mal, amparando mulheres desventuradas e sentando-se à mesa de pecadores envilecidos. Instrutor de entidades angélicas, andou com a multidão de leprosos, estropiados e cegos de todos os matizes. Administrador da terra, ensinou respeito a César, consagrando a ordem e santificação à hierarquia. Benfeitor das criaturas, recebeu a calúnia, o ridículo, a ironia, o desprezo público, a prisão dolorosa e o inquérito descabido. Amigo fiel, viu-se sozinho, no extremo testemunho. Juiz incorruptível, não reclamou contra os falsos julgamentos de sua obra. Advogado do mundo, acolheu a cruz injuriosa. Ministro divino da palavra, adotou o silêncio, ante a ignorância de seus perseguidores. Dono do poder, rogou perdão para os próprios algozes. Médico sublime, suportou chagas sanguinolentas. Jardineiro de flores eternas, foi coroado de espinhos cruéis. Companheiro generoso, recebeu açoites e bofetadas. Condutor da vida, aceitou o crucifixo entre ladrões. Emissário do Pai, manteve-se fiel a Deus até o fim. Mensageiro da luz imortal, escolheu o coração amoroso e renovado de Madalena para espalhar na terra as primeiras alegrias da ressurreição. Mordomo dos bens eternos, em precisando de alguém para colaborar com os seus seguidores sinceros, busca Saulo de Tarso, o perseguidor, e transformado no amigo incondicional. Coordenador da evolução terrestre, necessitando de trabalhadores para as missões especializadas, procura os Ananias da fé, os Estevãos do trabalho e os Barnabés anônimos da cooperação. Missionário infatigável da redenção humana,
foi sempre e ainda é o maior servidor dos homens de todos os tempos e civilizações da Terra. Recordando o Mestre Divino, convertamo-nos ao seu Evangelho de amor, para que a sua luz nasça na manjedoura de nossos corações pobres e humildes. E, edificados no seu exemplo, abracemos a cruz de nossos preciosos testemunhos, marchando ao encontro do Senhor, no iluminado Pai da ressurreição eterna. O Mestre e as opiniões. Emmanuel. Quando Jesus, consagrando as alegrias familiares e o culto sublime da união doméstica, transformou a água em vinho, nas bodas de Canaã, cercaram-nos imensos tentáculos da falsa opinião, pela primeira vez, na fase ativa de seus apostolado. Por que semelhante transformação? Seria possível converter a água pura em vinho, destinado à embriaguez? Procurando companheiros para a missão de luz e sendo escarnecido pelos sacerdotes, juízes e doutores de seu tempo, buscou o mestre a companhia simples e humilde dos pescadores. A maledicência, contudo, não lhe perdoou o gesto. Que motivo induzia aquele missionário a socorrer-se de homens iletrados e rudes, que costumavam espreguiçar-se nas barcas velhas? Instituiu a alegria e o bom ânimo, a confiança mútua e o otimismo entre os discípulos. Entretanto o farisaísmo recrimina-lhe a conduta. Que instrutor era aquele, que não jejuava nem mantinha preceitos rigoristas? Atendia a multidão de sofredores, dos quais se compadecia sinceramente, ministrando-lhes consolações e ensinamentos. Todavia, o fanatismo criticava-lhe as atitudes. Não seria-lhe um revolucionário perigoso? Desrespeitava a lei, curando cegos e paralíticos, nas horas destinadas ao repouso. Socorria aos obsidiados de todos os matizes, conferindo-lhes tranquilidade aos corações. No entanto, a ignorância não o desculpava. Que razões o detinham no esclarecimento aos espíritos das trevas? Não teria combinações secretas com Satanás? Interessou-se pela renovação espiritual de Madalena. Os próprios amigos estranharam-lhe a conduta. Por que tamanha menção para com uma pecadora comum? Aceitou o oferecimento gentil dos publicanos, comendo à mesa de pessoas afastadas da lei. Todavia, a perversidade não lhe compreendeu a disposição fraterna. Não seria-lhe simples comilão e beberrão? Dedicou longa palestra à samaritana pobre e desviada. A malícia, porém, não lhe entendeu a lição divina. Por que se demorava em conversação com semelhante mulher, que já possuíra 5 maridos? Ensinava as verdades eternas, por amor às criaturas, mas, não raro, ao terminar as pregações sublimes, a desordem estabelecia tumultos. Não era ele anônimo operário de Nazaré? A que títulos poderia aspirar, além da carpintaria da sua infância? Confiando nos companheiros, falou-lhes do seu testemunho, diante das verdades do Pai, prevendo lutas, desgostos, sacrifícios e humilhações. Todavia, a inconformação apossou-se do próprio Pedro e choveram protestos. Porque o anúncio descabido de tantas flagelações e tantas dores? Não era o sofrimento incompatível com a realização de um Messias que vinha de tão alto? Não teria Jesus enlouquecido? Diante da revolta de Simão, em frente dos varapaus, pediu-lhe o mestre serenidade e sensatez, para que não fosse perdido o ensejo da suprema fidelidade a Deus, mas em compreensão se manifestou de pronto. Por que socorrer inimigos e verdugos? Como entregar-se sem defesa à perseguição dos sacerdotes? Como interpretar semelhante covardia, no momento mais vivo da missão nova? Não seria melhor desertar, entregando o mestre à sua sorte? Até o derradeiro instante na cruz, ouviu o Senhor as mais estranhas opiniões, os mais contraditórios pareceres do mundo, mas a todos respondeu com o bendito silêncio de seu amor, porque bem sabia que acima de tudo, lhe cumpria atender à vontade do Pai e que os homens só poderiam compreender-lhe o trabalho, Augusto, à medida que desenvolvem os ouvidos de ouvir e os olhos de ver, a capacidade de sentir e a resolução de se realizarem espiritualmente, à luz do Evangelho no longo caminho de sucessivas reencarnações. Lembrança fraternal aos enfermos. Emmanuel. Queres o restabelecimento da saúde do corpo e isso é justo. Mas atende ao que te lembra um amigo que já se vestiu de vários corpos e compreendeu, depois de longas lutas, a necessidade da saúde espiritual. A tarefa humana já representa, por si,
uma oportunidade de reerguimento aos espíritos enfermos. Lembra-te, pois, que tua alma está doente e precisa curar-se sob os cuidados de Jesus, o nosso grande médico. Nunca pensaste que o Evangelho é uma receita geral para a humanidade sofredora? É muito importante combater as moléstias do corpo, mas ninguém conseguirá eliminar os efeitos quando as causas permanecem. Usa os remédios humanos, porém, inclina-te para Jesus e renova-te, espiritualmente, nas lições de seu amor. Recorda que Lázaro, não obstante voltar do sepulcro, em sua carne, pela poderosa influência do Cristo, teve de entregar seu corpo ao túmulo, mais tarde. O Mestre chamava-a novo ensejo de iluminação da alma imperecível, mas não ao absurdo privilégio da carne imutável. Não somos as células orgânicas que se agrupam, a nosso serviço, quando necessitamos da experiência terrestre. Somos espíritos imortais e esses micro-organismos são naturalmente intoxicados, quando os viciamos ou aviltamos, em nossa condição de rebeldia ou de inferioridade. Os estados mórbidos são reflexos ou resultantes de nossas vibrações mais íntimas. Não trates a doença com pavor e desequilíbrio das emoções. Cada uma tem sua linguagem silenciosa e se faz acompanhar de finalidades especiais. A hepatite, a indigestão, a gastralgia, o resfriado, são ótimos avisos contra o abuso e a indiferença. Por que preferes bebidas excitantes, quando sabes que a água é a boa companheira, que lava os piores detritos humanos? Porque o excesso dos frios no verão e a demasia de calor nos tempos de inverno? Acaso ignoras que o equilíbrio é filho da sobriedade? O próprio irracional tem uma lição de simples impulso, satisfazendo-se com a sombra das árvores na secura do estio e com a benção do sol nas manhãs hibernais. Pela tua inconformação e indisciplina, desordenas o fígado, estraga os órgãos respiratórios, aborreces o estômago. Observamos, assim, que essas doenças aviso-se verificam por causas de ordem moral. Quando as advertências não prevalecem, surgem as úlceras, as congestões, as nefrites, os reumatismos, as obstruções, as enxaquecas. Por não se conformar o homem, com os desígnios do Pai que criou as leis da natureza como regulamentos naturais para sua casa terrestre, submete as células que o servem ao desregramento, velha causa de nossas ruínas. E que dizermos da sífilis e do alcoolismo procurados além do próprio abuso? Entretanto, no capítulo das enfermidades que buscam a criatura, necessitamos considerar que cada uma tem sua função justa e definida. As moléstias dificilmente curáveis, como a tuberculose, a lepra, a cegueira, a paralisia, a loucura, o câncer, são escoadouros das imperfeições. A epidemia é uma provação coletiva, sem que essa afirmativa, no entanto, dispense o homem do esforço para o saneamento e higiene de sua habitação. Há dores íntimas, ocultas ao público, que são aguilhões salvadores para a existência inteira. As enfermidades oriundas dos acidentes imprevistos são resgates justos. Os aleijões são parte integrante das tabelas expiatórias. A moléstia hereditária assinala a luta merecida. Vemos, portanto, que a doença, quando não seja a advertência das células queixosas do tirânico senhor que a domina, é a mensageira amiga convidando a meditações necessárias. Desejas a cura, é natural, mas precisas tratar-te a ti mesmo para que possas remediar ao teu corpo. Nos pensamentos ansiosos, recorre ao exemplo de Jesus. Não nos consta que o Mestre estivesse algum dia de cama, todavia, sabemos que ele esteve na cruz. Obedece, pois, a Deus e não te rebele contra os aguilhões. Socorre-te do médico do mundo ou de teu irmão do plano espiritual, mas não exijas milagres, que esses benfeitores da terra e do céu não podem fazer. Só Deus te pode dar acréscimo de misericórdia, quando te esforçares por compreendê-lo. Não deixes de atender às necessidades de teus órgãos materiais que constituem a tua vestimenta no mundo, mas, lembra-te do problema fundamental que é a posse da saúde para a vida eterna. Cumpre teus deveres, repara como te alimentas, busca prever antes de remediar e, pelas muitas experiências dolorosas que já vivi no mundo terrestre, recorda comigo aquelas sábias palavras do Senhor ao paralítico de Jerusalém. Eis que já está ação, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Para a mulher. Eugênia Braga.
Na dolorosa situação dos vossos tempos, observamos a mulher, de modo geral, indiferente aos seus desdeveres. As ilusões políticas, a concorrência profissional, os venenos filosóficos invadiram os lares. São poucas as companheiras fiéis que se mantêm, nos postos de serviço com Jesus, convictas da transitoriedade das posições humanas. Quase sempre, o que se verifica é justamente o naufrágio de luminosas esperanças, que, a princípio, pareciam incorruptíveis.